Olá, fiel. Veja só o que comentaristas falaram sobre contratações do Corinthians. Valores assustam. Veja e deixe sua opinião. Bom, Mauro César, eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer uma perguntinha. Você apostaria que o Corinthians está avançando em mais uma negociação? Eu não duvido nada. O Corinthians é uma máquina de contratações. O Corinthians é um fenômeno. O problema é depois, na hora de pagar, né? Aí que a coisa complica. Aí fica o negócio de transfer ban, o cara na Argentina lá reclamando, o outro não queria liberar o jogador. Porque eu perguntei pro Mauro César Pereira, Mauro, você apostaria que o Corinthians está falando de outro reforço? E não é só do Igor Coronado, não, que já está praticamente acertado. Tem outro, que é o Pedro Henrique, atacante, 33 anos, é do Internacional de Porto Alegre, já passou aí por vários clubes menores lá da Europa e tem 33 anos. O Coronado tem 31. Gente, se o Igor Coronado, a gente já estava falando aqui que o Igor Coronado, ele deve custar 37 milhões de reais pro Corinthians. No geral, com luvas, salário dele deve passar de R$1 milhão, em torno de R$1,5 milhão de reais. A diretoria do Corinthians avançou nas tratativas pelo jogador, tá? E agora que já está praticamente acertado com o Coronado, a gente tem ainda o Pedro Henrique. Pedro Henrique, Mauro César Pereira e Piperno, 33 anos. E a diretoria está negociando uma transferência que deve ser fechada por cerca de US$1 milhão, o equivalente aí a R$4.950.000 na cotação atual. Para ter o jogador em definitivo e assinar contrato válido até o fim de 2025, o Corinthians deve pagar uma compensação financeira ao Internacional. Lembrando aqui a carreira do Pedro Henrique, né? Surgiu no Avenida do Rio Grande do Sul, saiu cedo do Brasil, passou por Zurique, Suíça, Rennes, da França, PAOK da Grécia, Kayserispor da Turquia, além de experiências também no Cazaquistão e no Azerbaijão. Um jogador que até teve uma fase boa no Internacional, que não é a atualidade, não vive um grande momento. E aí, vale a contratação? Esse negócio de valer ou não, no caso do Corinthians, é sempre muito relativo, né? Até porque o Corinthians tem que pagar. Mas você... Vai, então vamos lá. O Pedro Henrique, ele teve um bom 2022 no Campeonato Brasileiro. Jogou bem naquele time do Mano, que foi vice-campeão brasileiro e tal. E ele, você citou esse monte de times aí, né? Ele jogou, embora ele tenha ido para alguns destinos exóticos aí, ele também chegou a jogar a primeira divisão em alguns centros do segundo escalão da Europa. Tudo isso para dizer o seguinte, que o Igor Coronado, por exemplo, ele não tem esse currículo. É um jogador, em relação a quem o Corinthians me parece que está gastando muito nesse momento de pendura absoluta. Porque o Igor Coronado, quando ele foi anunciado, ele não era, obviamente, um jogador muito conhecido aqui no futebol brasileiro. Aí, um dia, conversando com alguém, acho que foi até com o Cittadini. Ele veio aqui outro dia e depois ele trocou uma mensagem no Twitter. Ele perguntou aleatoriamente lá se alguém já tinha visto o Igor Coronado jogar. Eu falei, eu já vi. O Igor Coronado, eu cheguei a ver jogando na temporada 2015-16, acho que 16-17. E por que isso? Porque na época eu trabalhava no canal Band Esportes, que comprou a Série B da Itália. Ele jogava num time chamado Trapani, que hoje joga na Série D de dado. Depois disso ele foi para o Palermo, também para jogar a Série B. Encerrada essa incursão dele pelo futebol de Série B da Itália, aí ele foi para outros times aí do Oriente Médio e tal, e por onde ele teve algum destaque, mas veja, em ligas de times do Oriente Médio. Isso é muito pouco para credenciá-lo a ser alvo de um grande investimento do Corinthians. Como é que o Corinthians, nada contra o rapaz, ele pode chegar aqui e jogar bem, mas também aí vamos de novo para aquele terreno das probabilidades. Qual a probabilidade do Igor Coronado justificar um investimento, né, de grande monta? Aí que 37 milhões de reais. Então eu acho muita coisa para um jogador que não teve carreira em Série A.
Ele não jogou em Série A da Itália, ele não jogou em Série A, né, de centros de médio escalão da Europa. Então eu acho que assim, é uma aposta de muito risco pelo valor. Que esse Corinthians enforcado, com dívidas até, né, no último fio do cabelo, possa fazer. Então, honestamente... E o que me assusta são as idades também, Piperno. O Corinthians já errou várias vezes contratando jogador de nome mais velho. Né? A gente lembra aqui, pagou caro no Gil, pagou caro no Renato Augusto, pagou caro no Balbuena, pagou caro no Juliano, pagou caro no Paulinho. E aí tem um de 33 anos e um de 31. Lembrando, tá, que você falou de valores, cara, o Mateuzinho, 4 milhões de euros, pra mim é um absurdo. Porque o Mateuzinho nunca foi titular absoluto do Flamengo. Perdeu a vaga pra todos com os quais ele disputou. Perdeu pro Rodinei, perdeu pro Varela, perdeu pro Wesley, perdeu pra todo mundo. O Flamengo fez um negócio bom. Fez 4 milhões de euros pra 60%. O Rodinei que foi reserva do Pará. Do Mateuzinho. Sempre com uma pequena observação. Quer dizer que de Mauro César Pereira. Você vê o nível da coisa, né? Agora... Aí, pera lá. Então existe uma espécie de uma árvore genealógica para isso, né? Exatamente. Agora, já que você está inspirado com essa sua lembrança, eu vou te passar um detalhe bom para você ter a palavra. Mauro César, além do Igor Coronado, que está chegando, salário de mais de R$1 milhão, além do Pedro Henrique, que está quase acertado, eu achei aqui na internet, que um amigo mandou, notícia, né, do GE, do Globoesporte.com, chegadas de Coronado e Mateuzinho, olha o que eu vou te dar, olha o elemento que eu vou te dar, vão deixar a folha do Corinthians no valor de R$20 milhões. Isso sem contar o Pedro Henrique, que deve estar chegando. Não é nada para quem tem o maior patrocínio master do Brasil, não é? Mas é bizarro, né? É bizarro. Eles falam que eles vão chegar, vão mudar, que vai mudar a gestão. Pelo jeito vai ser a mesma coisa, Mauro. Não adianta você fazer uma auditoria com uma empresa qualificada, né? O que faz uma empresa de auditoria, né, numa situação dessa? Ela vai fazer um pente fino para entender os problemas de gestão, problemas econômicos, e vai dar uma receita, né? Olha, nós detectamos isso aqui. Para consertar esse negócio, vocês têm que ter tais medidas. Em geral, as medidas são medidas de quê? De austeridade, corte de custos, gastos evitáveis, trabalhar no orçamento mais enxuto e tentar o melhor possível ali até você se organizar, como uma empresa em crise, né? Mas no futebol não é assim, não costuma ser assim. No caso específico do Corinthians, parece que nunca vai ser, né? Pelo menos que troca a gestão e tudo igual. Fazendo uma conta rápida, vamos lá, 5 milhões de euros foi o Garro, né? Ou dólares, enfim. Vou botar 5 milhões de dólares. O Pedro Raul também 5 milhões. 5 milhões de dólares. 10 milhões de dólares, né? O Mateuzinho 4 milhões de euros, não é isso? Isso, para 60%. O que dá aí, ainda tem nego de metas aí no meio também, né? O que pode dar quase 5 milhões de dólares mais. Aí já são quase 15, certo? E tem mais ainda. De dólar não, de euro. Não digo, 4 milhões de euros vai dar 4 milhões, vai dar quase 5 milhões de dólares. Aí tem essa bola do Igor Coronado. Aí tem o Coronado e tem mais... Mauro, e eu acho que o Pedro Raul também é 70%, não é? Eu acho que não é total. Tem algum que é 70% aí. Pedro Raul, Garro, Mateuzinho, tem mais. Rojas. O Rojas não conta. Mas enfim... Não, o zagueiro lá. O Gustavo Henrique. Félix Torres. Félix Torres, né? O outro lá, o Palácio, né? O Gustavo Henrique veio livre, né? Então, mas se você somar isso tudo, luva de um, do outro, comissão do agente, essas coisas são normais no futebol, só aí você já consumiu mais ou menos aí o quê? O contrato de patrocínio milionário. Todo de um ano da Vaidbet, aí, do novo patrocinador deles. Cara, é uma loucura. Só nesse pacote, fora salário, fora... E o detalhe, esse dinheiro do patrocinador, ele é todo para o futebol profissional? Esse dinheiro é líquido ou tem ali comissões e tudo e chega um valor menor? Tributo, sei lá o quê, né? Que fala assim, 120 milhões por ano. Tá bom, mas desses 120 milhões, quantos reais de fato entram no cofre do Corinthians para você poder fazer negócio, pagar conta e tal? Então você vê que na época a gente falou sobre isso. O patrocínio, muito bom, valor excelente, mas... ele é pequeno dentro do problema que é o Corinthians, o problema financeiro, que se acentua com várias contratações assim. O Corinthians, na situação atual, ele tinha que pegar só jogador emprestado. Pega um que está livre aqui, o outro acolá e tal, e negocia e tal, e vai levando. Além de salários altos, o Corinthians, aí essa matéria fala sobre isso, né? Creio eu, pelo que você está dizendo, eu não li ainda a matéria.
Além disso, você tem pagamento de multas rescisórias, que em geral são feitas de forma parcelada. Então isso já vai comprometer receitas futuras, você vai ter que ficar pagando. Tem o Garro. Exato, tem o Mano Menezes, também, aí mais 20 aí. Pronto. Pagou mais 1 milhão pro Cuiabá lá para liberar. Mais 1 milhão para liberar o Antônio Oliveira. Então vai somando isso, cara, bota isso na calculadora, é uma loucura. Uma loucura. Aí, agora, essa tese que está sendo bancada por muita gente, todo respeito ao diretor financeiro do Corinthians, não podemos ter um time fraco, porque a premiação hoje tem um peso muito grande. Então tá bom, o Corinthians teve o maior faturamento da sua história e não ganhou nada, não teve premiação significativa, quero dizer. Premiação alta, não teve. No Paulista caiu pro Ituano, em casa. Na Copa do Brasil, ficou pelo caminho, né? Na Sul-Americana até avançou aos trancos e barrancos, mas não chegou à final, caiu na semi. Fase de grupos da Libertadores. Na Libertadores não passou da fase de grupos. Então, foi uma temporada que não teve grandes premiações. No Brasileiro brigou para não cair. Então a premiação é importante, mas não é ela que vai fazer essa diferença. E o Flamengo também teve, sem ganhar nada, recorde de faturamento. Os 2 times de maior torcida no Brasil. Então essa tese ela não parece se sustentar, né? E mesmo que as premiações tenham importância muito grande, cara, o Corinthians, ele mesmo disse na entrevista recente agora que a dívida de curto prazo bate perto de 400 milhões. Gente, dívida de curto prazo, 400 milhões, isso aí dá uns 40%, não, dá uns quase 50% do faturamento do clube no ano passado. Significa que você tem que pagar isso em poucos meses. Como é que faz? Assim, é uma coisa muito louca, muito louca. São duas loucuras que eu acho que acontecem no futebol brasileiro. Essa é uma, especificamente de um clube, mas não é novidade. E a outra é essa venda dos direitos por 50 anos. Fluminense, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Inter e outros venderam 20% dos direitos de transmissão por 50 anos. O que significa que o presidente do clube, desses clubes, lá no final desse acordo, não nasceu provavelmente. Foi um cara de 40 e poucos anos, ele ainda vai nascer. Cara, 50 anos. Se você olhar 50 anos atrás, você vai voltar para 1974. Os direitos de transmissão no Brasil começaram a ser, a ser negociados no final dos anos 70, quando em 77 o Márcio Braga quebrou um pau lá e proibiu a entrada de equipes de televisão, jogo do Flamengo e tal. E falou, não, lá fora eles pagam, a televisão vai ter que pagar aqui também. Até teve muito clube que ficou contra, depois viram que ele estava certo. E começaram a negociar e esses valores foram crescendo. E outro detalhe importante, os direitos, internacionalmente falando, tá? Eles não estão hoje, a bolha também, né? Nos patamares de outros tempos. Alguns campeonatos têm dificuldade de ser comercializados, o alemão, o francês, não estão vendendo com facilidade esses campeonatos. Alguns estão sendo pulverizados aqui no Brasil e em outros países, passando aqui, acolá, para você não perder. A França, ela tinha quebrado, inclusive, em 4 horários para tentar 4 compradores. Exato. O alemão está totalmente espalhado, pulverizado. Quando você faz isso, de repente você não está em lugar nenhum. É pior para a competição. Você tem que estar presente no maior número possível de mercados. Então, nós não estamos vivendo hoje um momento em que se investe mais e mais e mais. Então, uma fase até um pouco complicada. E os caras venderam por 50 anos. Gente, se você parar para pensar, há 50 anos, como era o mundo há 50 anos, né? Nem se vendia direito de transmissão, os clubes só arrecadavam basicamente com bilheteria e venda do jogador, não tinha sócio torcedor, nada disso. Publicidade na camisa, só veio nos anos 80, era um outro mundo. E você pensando que hoje a gente pode ver um jogo aqui no celular, né? Isso era obra de ficção nos anos 70. Olha, daqui a 40 anos você vai ter um aparelhinho na mão, você vai poder falar com as pessoas, mandar mensagem e você pode assistir um jogo, um filme, uma série. Como assim? Na sua mão. E colorido, hein? Como colorido? A televisão aqui é preto e branco, eu queria falar para você. Porque nessa época, a Copa de 74 foi a primeira televisão que teve colorido no Brasil. Então, nós estamos falando... 4K, hein? Não, já tem 8K agora chegando, né? Então, assim, cara, 50 anos é muito tempo. O mundo daqui a 50 anos não dá para imaginar o que vai ser. Esses caras venderam 20%. Então, toda vez que o Internacional, vamos pegar o Inter, que o Internacional negociar direito de transmissão e o Grêmio negociar, que é o seu grande rival, sempre o seu grande paralelo, o Grêmio, a priori, tem 100% do que ele vender. O Inter tem menos 20%. Ah, mas é só 20%, só é 1/5 do valor. Cruzeiro e Atlético é a mesma coisa, o Cruzeiro vendeu. Agora, repare, as SAFs venderam, né? Botafogo, Vasco e Cruzeiro. As 3 SAFs. Mais importante talvez, tem o Bahia também, né? O Bahia é uma história um pouco diferente. Por quê? Eu acho que o investidor que pensou aqui, vou pegar o dinheiro. O Fluminense, pelo que eu estava lendo no noticiário do Fluminense, já antecipou dos tal de 100 milhões, né, dessa venda antecipada, cerca de metade. Metade, cara. Então, se você já antecipou metade da receita de algo que você vendeu por 50 anos, isso vai gerar uma disparidade entre alguns clubes que não aceitaram esse negócio, que não quiseram também, que é o pessoal do Liga Forte, né, que fez.
os da Libra que não entraram. Isso vai gerar uma diferença. E eles não venderam os direitos ainda, né? Agora tem que correr atrás para vender. Então, acho que essa é a grande aventura que está rolando e não vai demorar muito, vai ter reclamação do tipo, o outro time ganha mais do que o meu no direito de televisão. Sim, mas e agora? Ainda não está tudo fechado, mas tem uma tendência grande da Libra, que já são times com mais torcida, a aumentarem. Aumentar ainda mais e não venderam 20% de nada. Não vão pegar essa grana adiantada, mas isso no médio e longo prazo, eles vão estar recebendo 100% de um bolo mais farto. Isso vai gerar uma diferença ainda maior. São as duas aventuras que estão rolando, financeiras. O Paulo Nobre chegou a dizer, quando ele assumiu o Palmeiras em 2013, que uma das grandes dificuldades é que o Palmeiras já tinha vendido antecipadamente 75% dos contratos de TV. Então não tinha dinheiro, sobrava só 25%. Aí montava aquele time ruim, mas você não vai contratar, mas o dinheiro já foi todo, já saiu. Então, isso aí, às vezes o torcedor, o próprio investidor, SAF que compra está resolvendo o problema imediato. Daqui a pouco ela vende o dinheiro já está no bolso e tal, e a bucha é para quem assumir isso daí para frente, né? De acordo com o diretor financeiro do Corinthians, Rosalá Santoro, o Corinthians deve manter o patamar salarial da temporada passada, com a chegada de novos reforços. A mudança nos planos da gestão, que objetivava a redução dos custos, tem a ver, entre outros fatores, com o dinheiro oriundo da televisão, como disse aí Mauro César Pereira. E aí ele diz, temos que encarar essa dívida. Não posso abrir mão da performance esportiva, já que 30% de dinheiro da televisão vem de resultado em campo. A proposta inicial era de redução da folha, mas até em função dos novos patrocínios e de dinheiro novo que está entrando no clube, resolvemos manter o orçamento em 20 milhões de reais por mês, disse ele em entrevista à Band Esportes. Se a gente pensar nas contratações que foram feitas, só em salários, encargos e direitos de imagem, com os dois jogadores que vem se falando no apagar das luzes, o Mateuzinho e o Igor Coronado, a gente completa esse custo na casa dos 20 milhões de reais. Como equilibrar? Tem fluxo de receita entrando. Tive que fazer investimento para trazer jogadores. Olha aí, Fábio Piperno, o objetivo era reduzir, mas mudou. Vai manter. Você já ouviu falar daquela história de Alice no País das Maravilhas? É um pouco isso. Quer dizer, bom, primeiro que eu não sei qual é a razão do Corinthians ter que manter o que ele gastava antes, considerando que o Corinthians fez um péssimo ano de 2023. Segundo, o Corinthians está montando um time caro e ruim. Um Corinthians que ainda está entre os piores do Campeonato Paulista, que certamente é a competição menos difícil de todas aquelas que o Corinthians vai encarar ao longo da temporada. Terceiro, você monta um time ruim, então, obviamente, você vai ter muito mais dificuldade para obter as premiações almejadas aí. Quarto, se o Corinthians teve um aumento de receitas de televisão na temporada passada, o que é ótimo, e também com patrocínios, perfeito, lindo isso, então que o Corinthians use bem esse dinheiro e use principalmente no sentido de diminuir o seu endividamento, que é muito grande. E endividamento grande, por exemplo, entre outros produtos nefastos, ele gera, por exemplo, mais gastos financeiros. O Corinthians vai ter que pagar mais juros, o Corinthians vai ter que pagar, né, vai ter mais despesa com o banco. Então, o Corinthians tem que entender que não pode ter essa visão equivocada de curto prazo. O Corinthians tem que olhar, sobretudo, o que ele pretende ser daqui 2, 3, 4, 5 anos. Então, tá tudo errado, o Corinthians começa muito mal. Se entrou mais grana, isso não significa um alvará para sair gastando com qualquer coisa. Se entrou mais grana, ótimo, lindo. Vamos fazer o máximo possível para tentar reduzir o endividamento para recuperar a competitividade. Porque isso o Corinthians perdeu. Não é com esse tipo de reforço que chegou agora que o Corinthians vai ser de novo um time forte. Aí eu perguntaria para a nação corintiana o seguinte: qual é o jogador do seu time hoje que seria titular em Palmeiras e Flamengo? Quê? Corinthians tem algum jogador hoje que seria titular em Palmeiras e Flamengo? Eu acredito que não. Deixa eu pensar aqui. Yuri Alberto, não. Pedro Raul, não. Wesley, não. Maicon, não. Fausto Vera, não. Eu acho que não.
Rojas não, Tá gastando Garro essa grana não. toda por quê? Eu acho que não, né? Eu acho que nenhum jogador... Eu acho que uma coisa que aconteceu aí no Corinthians é que, como é assim, time... Quem? Cássio. Mas Cássio ele- seria titular no Flamengo, na minha opinião. Flamengo, sim. Fácil. No Palmeiras, não. No Palmeiras, não. Só. Eu acho que bateu um desespero aí com os resultados ruins do início do ano. É porque assumiu aí uma nova diretoria, saíram alguns jogadores, chegaram, antes de começar o campeonato, chegaram acho que 6. Aí alguns demoraram para estrear, mas tinham 6 reforços contratados, né? E aí o Palácio chegou, machucou, mas enfim, tinham 6. E aí o time começou a perder, aí já demitiu o técnico, já tem uma pressão enorme, e eu acho que essas últimas contratações estão sendo feitas mais em cima disso. O time tá ruim, a gente precisa contratar. E aí vai atrás, vai trazer o Igor Coronado, o Mateuzinho, o Pedro Henrique. Pode ser que um ou outro dê certo. O Igor Coronado, por exemplo, eu acho até um bom jogador. Eu acho que tá bem caro, mas eu acho um bom jogador. Pode ajudar o Corinthians no campo, o próprio Rodrigo Garro aí pode ajudar. Mas me parece que é mais isso. Assim. Se os resultados não tivessem sido tão ruins no início, eu acho que eles não iam correr atrás agora de 3 contratações, talvez mais alguma. Acho que tem muito a ver com isso. E quando você começa a agir pensando na pressão, no resultado, no curto prazo, a chance de você se enrolar é enorme, né? Porque essa diretoria pegou uma coisa difícil, você tem que ter um planejamento. Como é que eu vou sair dessa situação difícil? E aí o planejamento muitas vezes tem que passar por cima de pressão, o resultado tá ruim, mas eu sei o que eu tô fazendo aqui. A coisa vai melhorar a longo prazo. Eu preciso entregar um clube melhor do que eu peguei daqui a 3 anos. Mas me parece que os resultados iniciais causaram um certo desespero. Agora a gente tem que contratar, tem que fazer um time aí, que senão a gente vai cair, vai ter problema, vão pressionar, vão xingar. Isso acho que tem muito a ver, essas contratações de última hora, que fecha sexta-feira agora. Mas aí, Bruno, deixa de ser profissional como falou que seria. Sim. Porque o profissional seria que se dane, que começou mal. A gente sabe que a gente vai ficar mal um momento, mas tem que gastar menos. Sim. Aí é aquele negócio de sempre. É o dirigente que não quer ser xingado, não quer ser vaiado, vai gastar mais do que pode. Sim, eu tenho essa impressão. Não tenho informação sobre isso. É uma análise aí, porque começou agora uma correria. Falta uma semana. Sexta-feira fecha o prazo aí do Campeonato Paulista, pelo menos. Então, eu acho que se os resultados estivessem melhores, eu acho que não teriam 3 contratações na última semana de janela. Mauro, sobre essa declaração dele, né? Que o objetivo, ele assume, o objetivo era reduzir. Mas não, tem aí a TV, ele falou, quer que eu leia de novo? Não, você lembra exatamente. Não precisa. Tem aí a TV, tá entrando um dinheiro, patrocinadores mais altos, então dá para gastar um pouco mais. Ou seja, o planejamento já foi por água abaixo no primeiro mês. É o primeiro mês. Em abril sai o balanço do Corinthians, né? Como dos demais clubes até abril, mas é referente ao ano passado. O torcedor que quiser ser São Tomé ver para crer, ele espera abril do ano que vem para ver o balanço desse ano, o que vai aparecer no balanço do Corinthians, né? Enfim, o que me chama a atenção é assim, que qualquer tese que é vendida por dirigente tem uma galera que compra, entendeu? Essa tese não bate, cara. 30% das premiações, depende. O Corinthians não ganhou nada, repito, teve o maior faturamento da sua história do ano passado. E detalhe, parte desse dinheiro poderia ter quitado um pedaço do estádio, né? No ano passado deveria ficar pedindo a Caixa Econômica para fazer aí uma composição que permita, como a Caixa já rejeitou, obviamente, né? Segundo até o César Grafietti até postou na rede social dele, até com erro técnico, ou seja, a proposta foi calçada em ativos que não podem ser aceitos pela Caixa por uma série de razões. Ou seja, ela já nasceu morta. Isso é coisa da outra gestão, né? Isso é uma demonstração de amadorismo, né? Os caras não apresentaram a proposta, não submeteram a um especialista para falar, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui não vai funcionar, tem que mudar. Enfim, e não sei por que não paga também o estádio. Pô, faturou 800 e tantos milhões, dá para pagar um pouquinho do estádio, não? Patrocínio Master Moda Brasil, pô, paga um pouquinho do estádio. Assim, é uma gestão anos 70 essa aí. Aquela balela de compra que a torcida paga, depois inventaram uma outra, né? Não, vende camisa, tá? Parece que o cara vai no shopping aqui perto, aí ele compra a camisa do clube, aí custa R$400 a camisa. O cara acha que os R$400 vão pro clube, não vai, amigo. Ali você tem imposto, tem transporte, tem um cara que vende a camisa, tem o fabricante da camisa. A loja, tem todo mundo envolvido ali, você vai ficar com um pedacinho disso aí. Tem que vender camisa demais, né? Quer dizer, é outra balela. Pode ser que lá na Europa funcione isso, sei lá, porque o cara consegue vender, sei lá, 1 milhão de camisas do Real Madrid na China, ou sei lá,
na Índia, sei lá onde, aí pode acontecer. Mas aqui no Brasil não acontece. E os times brasileiros não têm nenhuma penetração no exterior. Quer dizer, você vender para sua torcida no Brasil. Isso é conversa, cara. Isso é conversa. Tudo isso aí, essas coisas, essa conta nunca fecha. Está ouvindo, a gente ouve... Não, e é o mesmo discurso de todos, né? Que prometem que vão cortar os custos e não cortam, pô. Porque ficam com medo de ser vaiado, de ser xingado. Então, aí o que adianta? Ano passado, o Corinthians tinha um dos orçamentos, um dos times mais caros do Brasil, né? E quase caiu. Brigou para não cair. O que adiantou? Qual foi o resultado? Né? E outros clubes com um orçamento menor fazem campanha melhor. O Fortaleza, que eu citei há pouco, é um exemplo. O Fortaleza não gasta essa grana toda. E tem time melhor. Mantém seu técnico, faz contratações bem específicas, agora até pagando. Agora contratou o Santos, goleiro do Flamengo, pagando ao Flamengo. Né? Mas se você for olhar os números, trabalha dentro de uma realidade dele lá, que ele pode. Então, agora, para chegar nisso, levou tempo, né? Estava na terceira divisão, ralou bastante, né? Teve trabalho, não é de uma hora para outra. Essa é a questão. Ninguém quer passar por um período de recuperação. Querem tudo com imediatismo. Isso não é viável. Comprovadamente não funciona. Pode acontecer, assim, circunstancialmente você ganhar uma Copa ali, tudo dá certo, mas não tem alicerce, entendeu? Para o time continuar seguindo em frente. O Fluminense ganhou a Libertadores da América, gente. Esse título está na história, o torcedor do Fluminense está feliz. Mas o Fluminense tem também questões financeiras importantes, que vão se apresentar no balanço. E antecipou boa parte dessa grana agora e vendeu lá os 50 anos. Daqui a algum tempo vai ter um torcedor do Fluminense que vai reclamar, o Flamengo ganha mais, que não sei o quê. O Fluminense teve a Unimed lá durante anos, não estruturou nada. Não fez um CT, não fez nada. Então, eu estou falando do Fluminense, você vê que o Corinthians teve Ricks Music, MSI, Banco Excel. E aí? Pelo menos montou um CT lá, no começo, lá, na primeira década desse século, depois do rebaixamento. Montou uma estrutura de treinamento. Agora, fez o estádio, mas o estádio não paga, o estádio é um rolo, uma âncora. É impressionante, é um negócio assim... O Cuiabá outro dia publicou um monte de foto do CT que ele está construindo. Aqui na América do Sul, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, Bolívar, tem time no Equador, tinha um pequenininho no Peru, agora me foge o nome, acho que foi o Melgar, que jogou uma Libertadores. Ele vai jogar hoje. E tal, exato. Que aí ele recebeu esses 3 milhões de dólares da primeira fase, primeiro anúncio que o clube fez, isso vai lá pro CT. Então, é outro tipo de gestão, muito mais responsável e pensando no futuro. Olha, o Corinthians, que é um grandão, um gigante, ele poderia tomar como exemplo o Milan. O Milan e a Inter tiveram aquela fase lá de arrumar aqueles malucos chineses por dinheiro. O do Milan, então, era a safadeza geral, né? Depois o chinês se mandou, deixou cheio de dívida, aí veio outro investidor e tal. E o Milan estava na fila há muito tempo, desde 2011. Né? Aí o Milan faz uma reformulação, contratou o Pioli, que ele recebia 1.800.000 euros por ano. Saiu aí em várias notícias e tal, que o Milan, inclusive, é orgulhoso de não ter um técnico tão caro. Isso coisa de 3 anos atrás. Hoje é possível que ele esteja ganhando mais. Hoje, o Milan é um clube que 2 temporadas atrás já voltou a ser campeão italiano e na temporada passada fez semi de Champions. Então, veja, foi uma recuperação gradual, foi melhorando de ano para ano depois de ter passado por uns vexames, uma fase difícil e tal. Eu acho que isso é um trabalho de reconstrução de um gigante. Ele não está falando de um clube qualquer, ele está falando do clube que é o segundo maior vencedor de Champions. Então, o Corinthians teria que passar por um período como esse, assim, de ter a consciência de que, bom, vão precisar de uns 3 anos aí de sacrifício. Mas depois, isso é o Corinthians, é um gigante. Vai ser um clube que vai atrair receitas sempre, vai ser um clube que vai atrair patrocinadores sempre, ele vai todo ano ganhar muito dinheiro com TV. Então, como a gente já tem essa certeza de que o futuro vai ser melhor, então demanda agora uns 2, 3 anos aí de sacrifício. Mas é preciso tomar essa iniciativa.